Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão, que é extraordinária, da segunda turma de Câmara Civil reunida, nesse dia 25 de junho de 2015. Consulto os eminentes pares se podemos dar por aprovada a ata da sessão anterior. Sem objeção, aprovada. Cumprimento, então, os nossos eminentes julgadores, doutor procuradores, advogados e as partes presentes e os nossos valorosos servidores. Anuncio que serão adiados, por ausência justificada do relator, do revisor no caso da 7, da Associação de Terra e Paz, Benedito Paulo Pires de Miranda Filho, espólio de Amílcar Cruz de Menezes. O desembargador Guiomar está ausente justificadamente. Também o 2 da pauta é impugnação do valor da causa nessa mesma demanda. O 3 da relatoria do desembargador Guiomar, reclamação de Jaci Miguel Escaganata e sua esposa, e reclamado do desembargador João Ferreira e juiz da 4ª Vara de Diamantinos. O 4, ausência justificada do desembargador Guiomar Comagril e reclamado João Ferreira e juiz da 4ª Vara de Diamantinos. O 6, ausência justificada da desembargadora Cleocir do mandado de segurança de Alexandre Augustin contra a Igreja 6ª Câmara Civil Tribunal de Justiça. O 7, ausência justificada da revisora desembargadora Cleocir na rescisória de José Luiz Teixeira e Banco do Brasil, de relatoria do desembargador Dirceu. E o 8, ação rescisória de Peixoto de Azevedo, do autor Manuel Gomes Farias e réu Francisco Gomes Aguiar, ausência justificada da desembargadora Cleocir, que é a relatora. Atendendo o pedido de preferência, eu passo a presidência dos trabalhos ao desembargador Carlos Alberto, que eu sou impedido neste aqui. Ela vai já. 19 da pauta. Esse julgamento 19 da pauta geral é o agravo regimental 36.237/2015, agravante Eucatura, Empresa União Cascavel Transportes e Turismo Limitada, e agravado Cuiabano Comércio e Petróleo Limitada. Relatoria de Madura Serli, primeiro vogal Carlos Alberto, segundo vogal de desembargador Dirceu e terceiro vogal convocado desembargador Márcio Vidal. Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por Eucatura, Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Limitada, com fito de reformar a decisão monocrática que nos autos de ação rescisória por ela mesma proposta em face de Cuiabano Comércio de Petróleo Limitada, pela terceira vez, não concedeu a antecipação de tutela pretendida e assim não suspendeu o trâmite da ação de execução de origem. Na ocasião, repisa o agravante os mesmos argumentos antes expostos, inclusive no agravo regimental interposto da primeira decisão que não concedeu a mesma medida liminar. É o relatório. Eminentes pares, por expressão do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 52 do nosso regimento interno, o recurso de agravo regimental tem cabimento sempre que decisão do relator cause ou possa causar manifesto prejuízo a qualquer das partes. Também chamado de agravo interno, o recurso de agravo regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas sim apenas de submetê-la ao crivo do colegiado. No que importa, a decisão agravada está assim redigida. Trata-se de mais um pedido de reconsideração aviado pela autora quanto ao indeferimento do pedido liminar. Por mais que os atos expropriatórios assente o periculo in mora, ainda falece ao peticionante o fumus boniuris, de que depende o provimento jurisdicional pleiteado. Como dito anteriormente, as razões da inicial e os documentos que acompanham não convencem da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão da liminar. Assim, por mais uma vez, indefiro a liminar pleiteada.
Por conta do contexto em que proferida a decisão agravada, cumpre reproduzir por mais uma vez, exceto do decidido pelo desembargador Guiomar Teodoro Borges, quando do primeiro contato com o mesmo pedido liminar. Venho citando: busca a autora a concessão da antecipação de tutela a fim de suspender o cumprimento do acórdão rescindendo, que rejeitou a prejudicial de prescrição e homologou o laudo pericial elaborado em liquidação de sentença, em liquidação por arbitramento, e declarou líquida a condenação por lucros cessantes no valor de R$ 7.166.822,70. O artigo 489 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe deu a Lei número 11.280 de 2006, permite que seja concedida a antecipação dos efeitos de tutela pretendida em ação rescisória somente quando imprescindível e desde que presente os requisitos próprios das medidas cautelares ou antecipatórias de mérito in verbis. Aí, artigo 489. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acordo rescindendo, ressalvada a concessão, caso imprescindíveis, e sob os pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela. A redação do artigo acima transcrito, por si só, impinge maior carga de excepcionalidade e especificidade aos pressupostos do artigo 273, em face da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado. No caso, as razões da inicial e os documentos que a acompanham não convencem da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão da liminar. Constata-se que nas razões do recurso de agravo de instrumento número 8323 de 2011, cujo acórdão é objeto dessa rescisória, apresentou como matéria controvertida os temas aqui tratados, vale dizer, a ocorrência da prescrição da pretensão executória e a ausência de provas para validar o laudo pericial, porquanto a liquidação deveria se dar por artigos e não por arbitramento. Por sua vez, a discussão principal posta nessa ação diz respeito à ofensa à coisa julgada. No caso, entende a autora que a decisão que determinou a liquidação por arbitramento teria ofendido 3 outras sentenças anteriores, que teriam determinado que a liquidação se desse por artigos. Sucede que, em análise das diversas decisões tomadas durante o longo curso da execução, observa-se, em especial, o consignado na decisão de folhas 294/296 TJMT. A propósito do petitório de folha 156 e 161, observo, primeiramente, que a respeitável sentença exequenda, processo número 138 de 2008, folhas 156 e 160, não indicou o modo pelo qual o valor da condenação ilíquida ali proferida haveria de ser apurado. Disse apenas que o valor do lucro que a autora teria perdido com a venda do combustível, não entregue pela ré, desde a data da interrupção, isto é, outubro de 1994, até a presente data, deveria ser apurado em liquidação de sentença, folha 160, grifê. Observo, por outro lado, que a decisão de folhas 889-900, proferida em 11/7/2008, que determinou a realização da liquidação por arbitramento, por entender que assim o exigia a natureza do objeto da liquidação, Código de Processo Civil, artigo 475-C, inciso 2, ordenando ainda fosse observado o procedimento do artigo 475-D do CPC, já consolidou efeitos definitivos em razão do fenômeno processual da preclusão. É que, quanto à determinação para que a liquidação fosse realizada por arbitramento, folhas 888/900, reafirmada inclusive pela decisão de folhas 943-951, nenhuma objeção crítica e tempestiva partiu da EUCATUR contra referidos atos judiciais, particularmente em relação ao problema do método de apuração do quanto devendo. Agora, depois de esgotadas todas as possibilidades de contenção da instância, vem a EUCATUR alinhar mais um lance protelatório para tentar prolongar ainda mais a satisfação da dívida exequenda, resultante, como sabemos, de sentença prolatada em 8 de março de 1999. Está encartada às folhas 159, mas que até agora, para enorme desonra da Justiça, permanece lamentavelmente ineficaz. O procedimento de liquidação por arbitramento não representa, conforme sustenta a EUCATUR, violação à decisão
decisões transitadas em julgado desse juízo. Antes, pelo contrário, cumpre determinação emanada desse juízo na medida em que simplesmente efetiva a determinação contida na decisão de folhas 889/900, proferida, como já lembrado, em 11/7/2008, e, por outro lado, mostra-se perfeitamente ajustada às regras do artigo 475-C2 do CPC. Nessa linha, a princípio, as matérias que sustentam o pedido de antecipação de tutela carecem de maiores esclarecimentos. Desta feita, ainda que marcada de alguma relevância, fica assim comprometida a verossimilhança das alegações visualizadas pela autora, de sorte que mostra-se mais razoável o exame da matéria pelo mérito. Diante do exposto, indefere-se a antecipação de tutela postulada. Então, agora eu falando, como decorre a toda evidência, nenhuma novidade trouxe a decisão agravada, de modo que, se é que cabível a razão do indeferimento de repetidos pedidos de reconsideração, o recurso em questão não comporta provimento. Ou seja, sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão, tanto que, não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa, permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência. Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego o provimento e ainda, desde logo, advirto o embargante da litigância de má-fé a quem seja interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. É como voto. Eu estou de acordo. Estimador Dirceu? De acordo. Estimador Márcio Vidal? Senhor presidente, eu estou com sérias dúvidas sobre essa questão, por N razões, e eu vou pedir vista. Após o voto da relatora negando o provimento, acompanhado pelo primeiro e segundo vogal, pediu vista o terceiro vogal. Desembargador Rubens, estou liberado, né? Bem, eminentes pares, desembargadores, nós vamos passar a julgar uma porção de conflito de competência em que um ou outro que não é uma coisa, mas quase todos eles entre as varas de direito bancário e a 11ª vara de feitos gerais, entendeu? E eu estava examinando alguns votos, até porque eu tinha votos que foram feitos durante essa madrugada, desembargador Celi. Não é verdade, porque nós temos que melhorar a nossa taxa de questionamento nessa segunda turma aqui. Não é que está feio, que não teve sessão mês passado.
Então, aí vai acumulando. Vai. Então, tem a opção de. Não teve. Teve sim, eu vi. Eu tive que suspender minhas férias mês passado. Foi Mês passado. Esse mês, maio. Maio. Não, nós tivemos em abril. Nós tivemos em abril. Em abril nós não tivemos. Nem em junho, que esse mês aqui. Maio teve. Sim, tá. Maio teve. Saíram, eu suspender minhas férias para poder dar conta. Isso. Eu lembro disso. Bom, junho não teve. Teve, porque foi 4 Junho nós estamos vivendo. Agora nós estamos fazendo isso. Eu entendi só uma coisa, não vamos sessão semana que vem? Sim. Sim. E hoje, qual é a diferença? A diferença é que hoje entra na taxa de funcionamento do semestre. Chegar longe. Entendeu? Dá para melhorar a nossa Dá para melhorar. Captei vossa mensagem. Hein? Bom, então, não deu tempo para que eu fizesse aquele levantamento de todo mundo, inclusive da primeira turma de Câmara Reunida, que vamos tentar pacificar, né? Embora me parece que quase cada caso é um caso, né? Eu vi, por exemplo, uma decisão, um voto do desembargador Carlos Alberto, utilizado no mesmo conflito pelos dois juízes. Um diz, conforme diz o voto do desembargador Carlos Alberto. O outro hora que vai lá, conforme diz o voto do desembargador Carlos Alberto, entendeu? É sério. Eu vi um caso aí, acho que é do desembargador Celino, não é desse? Ou é meu mesmo? Nem lembro. Eu sei que tem um, eu vi, o Carreira.
5 da pauta. Vamos 5 da pauta. Conflito de competência entre a vara de falência e a vara especializada de direito bancário. Parecer é pela que se fixe a competência da primeira vara. A primeira vara é a falência, né? É recuperação. Esse aí eu tenho voto divergente. Tá. Eu voto divergente. Já foi até na sessão anterior, foi até adiado, exatamente com a excelência, a ver se continuava com o mesmo posicionamento ou não. Isso eu tenho voto divergente. Cadê meu voto? Hã? Hã? O voto é o mesmo. Cadê o O voto é voto? o mesmo. Está aqui, ó. 5 de voto. Fica também 5. Que número que é o processo? O processo é Esse, 167. esse. Deixa eu ver aqui. Esse caso aqui não é só o da blindagem? Exatamente. Está dizendo que a competência para progressar a busca e apreensão com a alienação fiduciária é da vara de recuperação judicial. E eu estou dizendo que não. A competência continua na vara civil, certo? Porque não se transfere a competência para a vara de recuperação judicial. Até porque o artigo 49 do terceiro permite que ele faça a busca e apreensão independente da recuperação. Então, 01. O Vossa Excelência está se embasando em duas decisões, no agravo regimental, no conflito de competência do ministro Antônio Carlos Ferreira e o outro no João Otávio. Sim. E eu tenho os votos aqui do ministro Luiz Salomão, certo? E Ricardo Vilas Boas, e um pacificado perante o PJ do Distrito Federal. Nos termos do artigo 49 para o terceiro da lei 11.101, não se submete aos efeitos da recuperação judicial o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Compete ao juízo civil processar e julgar a ação de busca e apreensão em face da pessoa jurídica submetida à recuperação judicial, pois no tempo
Enviado o número 5 da pauta. Eu quero uma cópia do voto para eu fazer um monte de beijo. Eu nem aprofundei. Pauta que é o conflito de competência entre a quarta vara e a primeira vara de direito bancário. O parecer é pela procedência do conflito. Seu quinto? É o número 15 da pauta. Esse não estamos de acordo. Eu vou manter. Mantido o parecer. Isso aqui está indo para é vara comum, né? A primeira. Conflito procedente, exatamente. Aqui tem taxa de adiantamento depositante, taxa, custos, cobrança, etc. Então, decisão unânime, conflito procedente. Agora, o 17 da pauta. Aqui o Ministério Público não quis manifestar, tá? 17 é o juízo da 11ª vara e o quarto da vara de direito bancário. Então, aqui, a unanimidade, aplicar o Isso aí efeito. realmente é questão de competência. É competência não. Literalmente. Viu? Aqui o resultado do julgamento é o seguinte. De ofício, reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido de mandado de segurança, tá? E aplicando efeito translativo ou extinguir. Certo, doutora Deise? Não, nem vi, Kelly. Segunda turma agora é o número Isso, da complementar. da complementar. Da complementar que as excelências não receberam, porque foi feito muito cedo, é a questão do primeira vara e a 11ª vara. Aqui, a minha é assim, ausência de discussão de matéria bancária, ação de natureza indenizatória, competência da vara civil e conflito procedente. Tá? Então, procedente. Agora vem o desembargador Serli, os 16 e 18 da pauta. Peraí. A desembargadora Serli, o 16 da pauta, o juiz da primeira vara especializada e o suscitado da 11ª vara. Procedência do conflito é o parecer do Ministério Público. 16 da pauta. Parecer ratificado. Então, a unanimidade, sim. Julgar procedente. 18 da pauta, juízo da primeira especializada e o juiz da 11ª vara civil. Parecer é pela procedência do conflito. Então, conflito procedente. O que é isso? Aquele do Ministério Público.
Cadê esse aqui? Esse aqui vai poder julgar? Conflito de desembargador Cleocico com o desembargador Serli? Tá, esse daí tá mandando para o pleno, né? Tô? Tá, pelo menos da primeira turma tava mandando para o pleno. Pois é, isso é questão, anotei aqui a questão da competência. Dá uma retirada de pauta. Até porque eu ia dizer que quem é a pessoa que tem que julgar é uma desembargadora que está aqui. Mas ele deveria julgar aqui mesmo, né? Isso aí, mudar o regimento, né? Olha aqui que compete a Câmara Civil Reunida. Os conflitos de competência entre suas câmaras cíveis isoladas e seus membros, assim como as suspeições e impedimentos levantados contra o julgador e papapá. É aqui mesmo. Não é no pleno, não. Então tá dando confusão, porque no pleno... Mas lá no pleno, porque era vara criminal com civil. Ah, sim, aí era tá certo. vara da pública. Aqui é entre as suas câmaras. Aí é o 17. Ó, a redação é a seguinte. Aqui porque as duas são conflitos de competência entre suas câmaras cíveis isoladas e seus membros, assim como as suspeições e impedimentos levantados contra os julgadores que as compõem. Mas esse for literalmente entre as suas câmaras, ou seja, aqui nós só podemos julgar as nossas câmaras. Da quinta e da sexta. E da sexta. Que é o caso. É o caso. Aí dispensou o desembargador Márcio, não vão poder julgar então? Julgar terça-feira. Isso aqui julga terça-feira. Terça? Mas que dia que é a sessão? É, quinta-feira. Quinta-feira. Eu estou falando por outra. Então, a dia, né? Eu vou por dia? A dia, né? A dia. A dia. Deixa eu pegar os outros conflitos. A primeira emenda que eu vou colocar é que o Corte não pode falar o que não pode, só deve falar o que pode. O que não pode, deixa para depois.
Bom, tem alguma divergência com relação ao 10, é um juiz da segunda Várzea Grande com a vara especial de família e sucessões lá. Parecer aqui é pela procedência. Parecer. O vereador Dirceu está votando de acordo com o parecer, no 10. Procedente, né? Procedente. Então, o 10 procedente é unanimidade. E o 12 também, estou votando procedente. O 12, todos de acordo? Parecer também é pela procedência. Procedente. Então, desembargador Arcelio, 13. Parecer é do juízo suscitante. Não, 13 não. Também é procedente. Peraí, por aí. O parecer é pela... É contrário ao parecer. Ah, tudo bem, contrário ao parecer. O que é esse cara? Os dois são varas. Aqui é o seguinte, é uma ação de alimento, o divórcio numa vara, alimento na outra. É. E nós estamos dizendo que vai tramitar em várias separadas, não é isso? Na segunda vara. Não gosto muito, não, para dificultar, mas... Então esse aqui foi julgado... Procedente. 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 Esse é do senhor, esse é do senhor. Olha, esse caso aqui é tão sui generis, mas tão sui generis. Esse que eu vou julgar aqui, que é o 20 da pauta. O contrato deu o endereço do cara em Tangará. O banco vem e propõe a ação em Cuiabá dizendo outro endereço. O juiz daqui manda para Tangará, dizendo, olha, o de Tangará fala, não, é aí. Mas ele devolve o processo para o juiz daqui manda citar, sorte que não achou ninguém. É. Então eu estou entendendo que o conflito é improcedente, que realmente quem tem que... Deixa o cara ser citado lá em Tangará, depois ele vai dizer o que quiser, né? Isso aí do juiz não pode de ofício, porque é matéria... Não é de ofício. O daqui recebeu a petição inicial, mandou para Tangará. O de Tangará já devolveu e suscitou o conflito. Tá? Mas aí mas vai devolver o processo para a vara originária, que o juiz daqui mandou cite-se. Mas se essa... Agora vamos julgar a rescisória do 9 da pauta. Desembargador Carlos Alberto, a rescisória 127754-2014, de Antônio Penazzo e outros, que Dauílio Vieira Vilela. Parecer é pelo acolhimento da preliminar no mérito pela sua improcedência. Já receberam? Foi. Foi. Eu recebi. Foi, para tudo. Olha, ela está me emprestando meu voto aqui. Ó. Então. Recebi ontem. Eu recebi ontem. Ontem, Estão né? de acordo com o resultado anunciado? Sim, senhor.
Então, desembargador Carlos Alberto, De acordo com o parecer. de acordo com o parecer, a ementa. Foi a ementa. Ementa a ficulação decisória, embargos à execução, arguição de vício, citação por edital, artigo 485 CPC, rol taxativo, ausência de condições, extinção sem exame do mérito. Na ação decisória não é... A ação. A ação, está aqui errado, deixa eu corrigir. A ação decisória não é o meio processual adequado para a desconstituição da sentença, objetivando corrigir suposto erro na citação por edital, uma vez ausente a previsão nas hipóteses taxativas do artigo 485 do CPC. Então, a Estou de acordo. ação foi acolhida preliminar e julgado extinto, né? Para nós, para o juiz. Eu estou inscrito no curso do novo CPC. Não, monta. Você está inscrito também? Alguém vai fazer o curso do novo CPC? Nas margens. Nas margens, né? Como fala, nas margens. Por que a reclamação? Aqui tem o seguinte, na competência aqui está dizendo assim, julgar, na G, as reclamações contra juízes cíveis, quando não seja da competência de outro órgão, e aquelas contra atos pertinentes à execução de seus acordos. Acordo nosso, tudo bem, aqui da turma. A contra juízes cíveis, cadê a da turma? Cadê a da Câmara isolada? Isolado está lá para frente. Mas eu acho que isso que nós julgamos aqui.
do pleno a reclamação, que eu não sei aqui que foi essa reclamação que inventaram aqui. Julgada procedente a reclamação, o tribunal cessará a decisão exorbitante do seu julgado ou determinará a medida adequada à preservação da sua competência. Eu lembro que era até distribuída no pleno as reclamações. Agora não está distribuído. A informação que tem aqui. Sim, vamos estudar. Então vamos adiar o julgamento do 11 da pauta, conflito de competência, a reclamação 117/55/2015. O regimental desembargador de Ciro Giovanni Paulo dos Santos e Serasa. 14 da pauta. De acordo? Recurso desprovido. E o último aqui é um regimental, eu sou relator, em que a parte que é a tutela antecipada na rescisória, eu não dei. Esse voto foi recebido por todos? Estão de acordo? Então, recurso não provido. Mais algum? Não.
o que ele falava? Ele sabia que estava errado. Mas de 80 a 100 processos que ele fazia,